Eu fico pensando na fome que esse homem deve ter passado, né? Pelo amor de Deus, esperar 15 pessoas provar sua comida pra depois você comer. Oi, eu sou a Denise, esse é o canal Denise Aleatória e hoje eu vou fazer um book haul. O que é isso? Um book haul é um vídeo mostrando livros que eu comprei no último mês. E eu vou fazer um book haul de agosto, setembro e outubro, mostrando os livros que eu adquiri, falando um pouquinho daqueles que eu já li e por que eu comprei esses livros. Então, para saber quais são os livros e se vale a pena adquiri-los, continue assistindo ao vídeo. Ano, eu havia decidido uma coisa. Eu não ia comprar livros enquanto eu não terminasse de ler os livros que eu tinha em casa. No entanto, os livros que eu tinha em casa eram livros mais de autoajuda, autodesenvolvimento, e eu já estava um pouquinho saturada dessa questão de mais do mesmo. Aí chegou a pandemia e eu tomei uma decisão. Eu me desafiei a ler 300 livros nos próximos 10 anos, não pelo número, mas por ler livros que eu realmente quero ler. E então, eu comecei a adquirir livros que eu gostaria de ter em casa, livros clássicos, alguns livros sobre guerra, que eu gosto bastante, alguns clássicos de outros países, alguns livros de autores brasileiros também, para saber como eram. E estou bem empenhada nesse meu objetivo, já inclusive li quase 30 livros esse ano, né? Falta bem pouquinho e eu vou mostrar para vocês então agora os que eu adquiri. E é por isso que eu estou adquirindo bastante livro, porque eu quero montar uma biblioteca e ter esses 300 livros e levar essa questão da leitura adiante, acabar lendo para as pessoas que convivem comigo, porque eu acho que é essencial e que nos leva a lugares sem que a gente saia de casa, a gente consegue conhecer o nosso passado, a gente consegue conhecer o passado de várias outras pessoas, a gente consegue viajar para mundos, né, que apenas a nossa imaginação consegue alcançar. Enfim, eu vou mostrar aqui os livros que eu comprei. Primeiro, começando pelo mês de agosto. Em agosto, eu fiz uma compra grande. Eu comprei 8 livros. Tinha promoção na Amazon e tal, e tinha muitos livros que eu queria. Aí eu dividi eles aqui em clássicos, guerra e livros de não ficção que eu comprei também. O primeiro, que eu estava de olho há muito tempo, é O Garoto do Rikisha. Eu terminei de ler ele no domingo passado. É um livro clássico da literatura chinesa. Ele conta a história de Xiangzi, um menino que sonhava em comprar um rikisha e fez de tudo para conseguir isso. Se ele conseguiu ou não, eu não vou contar para vocês, é preciso ler o livro. É muito interessante porque a gente aprende muito sobre a história da China entre o século XIX e XX, o que estava acontecendo, a vida das pessoas, em que situação elas viviam, a questão de como as mulheres também eram tratadas. É um livro bastante educativo, eu diria, e que te coloca também a fazer várias reflexões. Eu sempre abro o livro depois, só na hora que eu vou ler. Eu não tiro o plástico dele antes, porque eu gosto de ter surpresas, e com esse aqui eu me surpreendi porque dentro dele dificilmente acontece isso de ter marcador de páginas, e esse aqui veio com um marcador de páginas igual a capa dele. Eu achei muito legal e fiquei muito feliz. É um livro que eu quero manter na minha estante, que eu leria outra vez e que eu indico que vocês leiam e comprem. Uma leitura bem gostosa, bem fluida, bem bom de ler, não é nada difícil. E é bem escrito, assim, muito bom mesmo. Lembrando que para quem gosta de alguma coisa mais dramática, se você é uma pessoa que gosta de coisas mais alegres, não é um livro para você. Livro número 2 ainda está fechado, 1984, do George Orwell. Comprei este livro porque é um clássico, ainda não li, já deveria ter lido, mas agora em novembro, a Cláudia do Velejando por Livros, junto com outras booktubers, né, elas vão fazer uma leitura coletiva. Eu vou participar dessa leitura, então eu vou abrir o meu livro e ler. Como eu disse, eu gosto de deixar fechado para ter surpresas na hora em que eu vou ler. Alguém, acho que foi a Cláudia, que já me disse que um dia a surpresa dela foi que faltaram páginas no livro. Eu espero que isso não aconteça com nenhum, porque eu não tenho esse hábito de abrir o plástico do livro logo que ele chega. Eu abro só quando eu vou ler.
a não ser que ele chegue sem o plástico. Livro número 3. Eu sobrevivi ao Holocausto. Por que é que eu comprei este livro? Porque eu li o Diário de Anne Frank agora na quarentena. Eu fiquei assim, com ressaca literária, eu demorei um pouco para ler, porque às vezes me entristecia. E aí eu resolvi ir atrás de mais coisas sobre Segunda Guerra. Eu já havia lido alguns livros no passado, bem passado. O primeiro que eu li sobre guerra foi A Menina que Roubava Livros. Depois eu li O Menino do Pijama Listrado. E são livros mais best-seller, né? Que a gente acaba encontrando aí facilmente. E aí não tinha me chamado tanta atenção, mas eu lembro de ter gostado muito das histórias. Então eu comprei o Diário de Anne Frank e confesso que eu nem sabia do que se tratava. Uma pessoa alienada do mundo, né? Não saber quem é Anne Frank. Mas enfim, né? Eu vivia em outro mundo aí e eu não havia conhecido ainda. Então eu conheci a história dela e depois fui atrás de mais coisas a respeito porque queria saber mais. E a Nanette, ela foi uma mulher que veio para o Brasil e ela foi uma das últimas pessoas que encontrou a Anne Frank quando ela estava num campo de concentração. E essa conversa delas está aqui nesse livro. É um livro bem curtinho também. Eu falo que é um livro tranquilo de ler, uma leitura fácil, mas apesar dessa linguagem mais tranquila, é longe de ser um livro tranquilo de ler, porque relata a história do Holocausto, de uma pessoa que foi para um campo de concentração, que viveu numa privação imensa lá dentro e que sobreviveu, e eu acho assim uma coisa muito assim curiosa, que todos os que sobreviveram ao Holocausto e à Segunda Guerra e que escrevem livros a respeito do que aconteceu, eles se perguntam como eles sobreviveram. Eles não entendem como eles conseguiram. Eles sempre se perguntam, eu não sei por que eu não entendi por que eu sobrevivi. Eu não sei como eu sobrevivi, né? A maioria deles que sobreviveu e que escreve em todos os livros sobre Segunda Guerra que alguém estivesse nos campos de concentração ou fora, eles dizem que eles não entendem por que é que eles sobreviveram e como é que eles sobreviveram. Os que eu li até hoje, né? Não sei se alguém leu algum que não tenha essa questão da sobrevivência, deles se perguntarem, né? Então, me conte. Outro livro sobre Segunda Guerra, depois que li o Diário de Anne Frank, resolvi comprar Eu Miep Escondi a Família de Anne Frank. Por quê? Porque eu fiquei curiosa para entender algumas coisas que aconteceram, que a Anne escreveu no diário, mas que não tinham explicações. Tem várias lacunas no livro em que você se pergunta como aquilo aconteceu, quem ajudou, né, eles a se esconderem. A gente sabe que foi a Miep, o marido dela, mas a questão das comidas, dos cartões de racionamento, da empresa que era do pai da Anne, como tudo isso se desenrolou até eles se esconderem. E esse livro da Miep, que foi a moça que escondeu a família, ele explica direitinho como tudo aconteceu, o antes, desde quando o Otto Frank estava planejando se esconder. Conta também que a Anne Frank em momento algum usou o nome das pessoas que estavam escondendo eles no diário. Todos os nomes lá são pseudônimos. Ela era uma menina muito inteligente. A Miep foi uma das responsáveis, né, por salvar o diário, porque quando os alemães invadiram o anexo secreto, a Miep foi lá antes deles retornarem para pegar as coisas, os pertences dos amigos dela. Ela foi lá e juntou o diário. Então, ela foi uma das pessoas responsáveis por esse diário estar, né, hoje sendo traduzido e publicado em diversas línguas. Então é um livro que vale muito a pena. Então se você não leu ou se você não tem o Diário de Anne Frank, então compra os dois juntos, porque vai ser bem legal ler um depois do outro para você entender como é que essa história aconteceu. Aí, né, não satisfeita, a pessoa que comprou depois de Auschwitz. Aqui em cima está escrito que a Eva, que foi a moça que escreveu esse livro, era irmã de Anne Frank. Só que, na verdade, eu já estou quase terminando de ler esse livro, é o que eu estou lendo nesse momento. O que ele conta? Ela conta a história dela e essa moça, essa menina que escreveu o livro, ela era filha
de uma vizinha dos Frank, que também foi para o campo de concentração, perderam toda a família, e aí, no fim das contas, o Otto Frank, pai da Anne Frank, casa-se com a mãe desta menina, só que essa menina não é irmã de sangue da Anne Frank. A Eva, ela era filha da nova esposa do Otto Frank, pai da Anne, que também perdeu toda a família e ficou sozinho, assim como a mãe da Eva. É uma história também muito comovente. Aqui é um livro que eu fiquei muito feliz por ter aberto ele depois também, porque tem surpresas, tem fotos da família, da Anne, da própria Eva, do Otto, da Mirp. Tem muitas fotos aqui no meio que eu achei bem legal essa questão. E a Eva foi uma das responsáveis pela questão do museu de Anne Frank, as publicações também do livro, ela está envolvida, né? Então, embora haja essa... Ai, como é que é o nome? Esse apelo das editoras em colocar que era a irmã de Anne Frank só para a pessoa comprar o livro, ela foi uma pessoa importante para que a gente conhecesse a história da Anne Frank. Então, e eu tô quase terminando de ler e é muito cruel o que aconteceu com essas pessoas. Eu gosto muito de ler isso para que eu também perceba o quanto eu sou feliz por poder abrir as minhas janelas, escovar os meus dentes, tomar um banho com sabonete, escolher a roupa que eu vou vestir, escolher a xícara que eu vou tomar o meu café, porque lá eles tinham um único copinho e se eles perdiam, eles não ganhavam outro para tomar água. Eles não tinham escova de dente, ela ficou 3 anos sem escovar os dentes e sem tomar um banho quente com sabonete. Então você para e pensa, nossa, como eu tenho uma vida boa, né? Nunca ninguém me tirou a liberdade. Por mais pobre que uma pessoa seja, por menos dinheiro que as pessoas tenham, a liberdade delas, ela ainda existe. Você pode sair na rua sem medo, né, de que as pessoas batam em você, de que as pessoas prendam você, de que as pessoas matem você. Não é todo mundo, né, que tem esse privilégio, lembrando, né, que existe muito preconceito. Então é bom lembrar que essa liberdade, essa nossa poder de escolha é algo que a gente às vezes não valoriza. Então esses livros ajudam bastante a fazer essa reflexão e também a compreender o que aconteceu naquela época, quem eram os verdadeiros culpados, o que acontecia e por que, né, que os judeus foram pegos e fizeram o que fizeram com eles. Próximo livro, Um Anjo de Mochila Azul, do Diogo Almeida. É um humorista brasileiro, ele faz o quadro Vida de Professor. E assim, eu li esse livro também, depois que eu já havia lido uns 2, 3 de guerra, e aí eu estava meio murchinha com as histórias, eu resolvi pegar alguma coisa mais leve pra ler, e aí eu li esse. Eu confesso que é um livro que eu não compraria de novo, se eu tivesse lido ele e não tivesse comprado, eu não compraria. Mas é uma questão de gosto, ele é um livro que é bem engraçado, tem as partes mais trágicas e tal, mas ele é pra ser um livro cômico, e como eu já disse no vídeo que eu fiz quarta-feira sobre Clarice Lispector, enfim, eu tenho uma natureza mais sentimental, eu gosto mais de drama, de coisas assim que me fazem pensar, as coisas que me descontraem, assim, às vezes eu não tiro tanto delas, né? Mas não é um livro ruim, não é mal escrito, ele é bem escrito e tal, mas é uma questão de gosto mesmo. Agora eu vou mostrar os 2 livros de não ficção do mês de agosto, depois eu vou para os livros de setembro e outubro. Tenho aqui Lei da Atração, que ele é uma extensão do livro O Segredo, né? Que seria o segredo na prática. Eu ainda não li ele, mas esse aqui eu abri já, porque eu tive uma vontade de ler numa época, e aí depois eu larguei ele, peguei outro e deixei ele sem ler, no fim das contas. Por isso que ele tá aberto. É um livro bem bonito, bem fininho, bem simples. E que fala um pouco sobre Lei da Atração, que é uma coisa que eu também gosto, mas estou um pouco... tranquila dessa fome de procurar por Lei da Atração e tudo mais, então vou deixar ele descansando. Outro livro de não ficção que eu comprei
É um do Leandro Carnal com o padre Fábio de Mello, Crer ou Não Crer. É uma conversa que eles têm, né? A conversa de um padre cristão e de um historiador, né, ateu. Eles dialogam e esse livro é esse diálogo, esse debate entre eles, né? Eu acho que deve ser bem interessante. Gosto também de ver essas coisas, os pontos de vista, por que um não acredita, o outro acredita. Enfim, gosto também, sou uma grande fã do padre Fábio de Mello, acho legal as coisas engraçadas que ele faz no Instagram. Eu sei que eu disse agora há pouco que essas coisas engraçadas às vezes não me fazem assim tão bem, mas é mais uma questão de livro e de filme. Meme eu gosto. Podem me mandar porque eu acho engraçado. Agora eu vou para os livros que eu comprei no mês de setembro. Em setembro eu não comprei muitos livros, eu comprei 4, que era um kit sobre o Holocausto, né, Segunda Guerra de novo, porque sim, é um tema que eu gosto muito. E quando eu não caio em Segunda Guerra, eu caio em revoluções, ou eu caio em guerras ali da China, por exemplo, no Garoto do Rickshaw. Enfim, quando esse assunto vem pra mim, então não é à toa. Enfim. Eu comprei um box na Amazon com esses 4 livros e paguei R$59. Então, tipo, valeu muito a pena. 4 livros por R$59. Quando, às vezes, um livro é 30. Então, vale bastante a pena. Esse aqui é Canções de Ninar de Auschwitz. Eu ainda não li ele, né? Mas está aqui. Ele é baseado em uma história real. E diz assim atrás, né? Os seres humanos são pequenos suspiros em meio ao furacão de nossas circunstâncias, mas a história de Helene nos recorda de que podemos ser donos dos nossos destinos, ainda que o mundo inteiro se oponha. E aí, né, conta a trajetória real de uma família que passou 16 meses em Auschwitz e, enfim, o restante da história eu não sei porque eu não li, mas quando eu ler talvez eu faça uma resenha deste livro por aqui. Outro livro que estava aqui junto nesse meu box é A Bibliotecária de Auschwitz, outro baseado em fatos reais. Esse aqui eu fiquei assim com vontade de ler quando eu vi a Cláudia do Velejando por Livros falar desse livro, e ela não falou só em vídeo, ela já havia me falado sobre ele, porque eu comento com ela que eu gosto desses assuntos mais de guerra e tal. Claro que na época que ela comentou eu não tinha voltado assim às minhas origens de ler coisas mais sentimentais e tal, tava um pouco afastada, mas tive vontade. Eu acredito que seja também um livro muito bom e que vale a pena comprar, ter em casa e ler. Os outros 2 livros que vieram naquele box são livros de ficção, né, baseados ali nas histórias da questão da guerra, mas não são baseados em histórias reais. A Amante do Oficial, que é uma mulher que se envolve ali com um oficial, e pelo jeito é uma história assim de suspense e tal, e que deve ter um desfecho um tanto quanto surpreendente. Eu tava olhando a editora, achei que era da best-seller, mas não é. Enfim, ouvi falar muito bem deste livro aqui. Também não li ainda. E A Costureira de Dachau, ele conta a história de uma mulher que foi traída, abandonada e que depois de um tempo teve que, né, viver sozinha em plena guerra e passou por dificuldades, enfim. Essa é a sinopse dele, eu não li, mas fiquei curiosa e pretendo ler logo mais. Bom, então chegamos agora no mês de outubro, que foi um mês que eu também adquiri 3 livros. Com que tema será, né? Não é só guerra, mas não é só coisa boa também. Peguei 3 livros que chegaram essa semana. Um Banquete para Hitler, que conta, ele é baseado em fatos reais, mas ele é uma ficção. Ele não é a história real da pessoa, né? Ele conta a história das provadoras de Hitler, que antes de Hitler comer qualquer coisa, como ele tinha muito medo que as pessoas matassem ele, 15 pessoas provavam o prato e se ninguém morresse, aí ele comia. Eu fico pensando na fome que esse homem deve ter passado, né? Pelo amor de Deus, esperar 15 pessoas provar sua comida para depois você comer. É estranho, mas enfim, ele era estranho, né? Vi coisas boas a respeito desse livro, vi comentários ruins, alguns disseram que enrola demais, outros disseram que é muito bom, então não sei, vou ter que ler para saber.
Tá na lista de leituras. Quando eu vou conseguir ler, não sei. É bem provável que pro ano que vem, porque eu já tenho os desse ano meio que marcados. A não ser que um dia eu acorde e diga, hoje eu vou ler Um Banquete para Rita. Às vezes acontece. Aí, tem esse aqui, As Garotas Madalenas. Ele não é um livro de guerra, mas ele fala sobre garotas que viviam em convento, sobre a Igreja Católica e sobre as coisas que aconteciam nesses lugares que não eram nada agradáveis. Então, né, até aqui, quem poderá salvá-las, né? São essas meninas que viviam nesses lugares e provavelmente sofreram abuso e tantas outras coisas que a gente sabe, né? Que teve um tempo aí bem sombrio na Igreja Católica. E por fim, um clássico, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, que é A Casa das Sete Mulheres, que fala da Revolução Farroupilha, né? Histórias aqui do Rio Grande do Sul, de guerra também, que teve inclusive, né, uma série na televisão. Eu lembro, acho que já faz uns 20 anos que passou essa série, eu era muito apaixonada por A Casa das Sete Mulheres. Eu não sei porque eu ainda não tinha comprado o livro, agora eu tenho ele. Eu achei essa edição maravilhosa. Eu quero comprar os outros 3 livros, que na verdade todos os livros têm começo, meio e fim, mas tem 3 livros que falam sobre essa guerra, que é da mesma autora, e aí eu tenho vontade de ler eles. E esse aqui também é um livro que provavelmente eu lerei no ano que vem, mais tardar no ano que vem, porque me lembra ali uma parte da minha adolescência, a série, e também conta aqui a história do nosso estado, né, aqui no Rio Grande do Sul. E enfim, esses foram os livros. O meu vídeo ficou grande, mas espero que alguém tenha chegado até o final. Se vocês gostaram, deem o like, compartilhem. Se vocês conhecem alguém que queira comprar algum desses livros e que ainda está em dúvida, e que algum deles eu já tenha lido e tenha falado alguma coisa pra vocês, manda o vídeo pra pessoa. E vamos incentivar a leitura, porque ela é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, para o nosso conhecimento de mundo, e nos faz seres humanos melhores, nos faz refletir. Eu acho que é bem importante. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.